Olá, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Vai tudo bem com você pelas bandas daí? Pelas bandas de Boa Vista aqui em Roraima, graças a Deus, tudo está bem. Obrigado por estar orando por nós, nos acompanhando do outro lado aí. Que bênção, estamos juntos, eu de cá, você de lá, ó. Deixa eu ler a Bíblia Sagrada. São Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 10, 11 e 12, que diz assim: Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém. Deixa eu tirar meu óculos, depois de colocar novamente. Olha, meu irmão, não se assuste, que às vezes nós nos assustamos com as coisas. Jesus está voltando, isso está muito claro. Os sinais da volta de Jesus estão em toda parte, na natureza. Deus é tão bom que ele não surpreende ninguém. Deus fala de várias maneiras, verdade ou não é? Então, Mateus 24, quando você puder, sei que você gosta de Bíblia, então leia Mateus 24 todo, né? Falando da volta de Jesus. É Mateus 24, Lucas 21 e São Marcos, capítulo 13 dos sinóticos, né? Trata do mesmo assunto. E o que você quer dizer com isso, irmão? Eu sou um pastor missionário e há uma necessidade de fazermos missão, sabe por quê? A missão da igreja, tá bom? Porque no versículo aqui que eu não li, versículo de número 14, o 13 e o 14 diz assim, Jesus falando, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. A volta de Jesus, ela não carece de um evento. A volta de Jesus, ela carece somente de uma mensagem. Em meio a tudo isso, e tanta falação, tanta perseguição, nunca... É evidente que no passado as perseguições eram diferentes. É isso? A perseguição ao cristianismo sempre houve. Mas nós estamos vivendo um tempo de muita perseguição, Internamente, meu irmão, trazendo para nós internamente, tem igrejas, tem pastores que estão desanimando de fazer o que Jesus mandou fazer, investir na obra missionária. É muito perigoso. Isso é uma tragédia. Aqui Jesus está falando dos falsos profetas. Não tem como você falsificar uma cédula de R$30, ela não existe. Falsificar a cédula de R$40, não tem como, ela não existe. R$15, não há como, não existe. Cédula de 15, de 40, de R$30, não existe. Mas tem a cédula de R$5, de R$10, de R$20, R$50, R$100 e até R$200. Geralmente os falsificadores, eles falsificam as cédulas de maior valor, né, para poder passar, enganar as pessoas. É um crime terrível. Mas geralmente uma pessoa leiga não consegue identificar uma cédula falsa. É complicado. Então, existem pessoas treinadas no comércio para isso e tal, nos bancos, para identificar. Mas é complicado um leigo identificar.
Os falsos profetas é a mesma coisa, irmão. Ele tem que parecer mais crente do que os outros, falar mais de Deus do que os outros. Tu está me entendendo? E o Velho Testamento, o Novo Testamento, está repleto de ensino sobre falsos profetas. E aqui Jesus está falando. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tu está me entendendo? E como é que você não vai ser enganado? Primeiro, você tem que ser bíblico. Foi Jesus que disse, João 5,39, examineis as Escrituras. Procureis ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E geralmente o falso, ele sempre está prometendo coisa grande, coisas boas de se ouvir. Verdade não é. É só você ver lá quando o Acabe, Deus querendo destruir, matar o Acabe, né? E ele vai, faz uma aliança com Josafá. E estava lá 400 profetas profetizando, vai, Deus vai ser com você, vai. E o que acontece? Leia o texto lá para tu ver. O que acontece é que Deus permitiu que o espírito de mentira entrasse na boca dos profetas de Acabe, porque Deus queria destruir Acabe. Então, Paulo diz aos irmãos de Tessalônica que nos últimos dias Deus permitiria a operação do espírito do erro, para que as pessoas acreditassem na mentira. Então, hoje tem muita gente em todas as áreas oferecendo muita coisa. Eu vou tirar você do sofrimento e tal, até na política, domingo que vem, é eleição, né? Dia 6 de outubro, eleição. Os salvadores do Brasil, está tudo aí, até crente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Tudo é conversa fiada, irmão. Eu já estou com 60, vou fazer 60 anos, essa ladainha de eleição, isso eu acompanho desde muitos anos, né? Desde muitos anos. E os enganadores estão aí, mas o negócio de muitos, da grande parte deles, é dinheiro. E até mesmo no meio cristão, o negócio é grana. Eu sou pastor missionário, irmão. Eu tiro do meu para poder investir em pessoas. E a maioria das pessoas que eu investi muito nelas, todas elas me traíram. Porque o negócio é grana, o negócio é dinheiro, o negócio é alma. E você faz um sacrifício maluco, os pastores que fazem missão sabem disso. Tira da igreja, tira de si, tira até da família, né? E nós vamos continuar fazendo isso. E às vezes tem camarada que está caído e está lá embaixo, você vai, estende as mãos, eu sou missionário e tal, você faz o que você pode, isso. E de repente, quando o camarada está em cima, né, está numa situação melhor, às vezes ele está dirigindo uma igreja, não tinha nada, né? E você investe na pessoa. E de repente você é traído, a igreja é traída. Quantas igrejas que fazem obra missionária estão sendo traídas por missionário? E você também que tem o chamado, cuidado para não ser traído também. Tu está me entendendo? Com grandes propostas. Não negocie o seu dom. O dom não é seu, o dom é de Deus. Obra missionária é um chamado de Deus. Se você não foi chamado para fazer, não te metas a fazer. Não vá. Não vai fazer. Por quê? É só lermos, está claro. Tem aqueles que você não vê Deus falando com eles, mas eles estão se movimentando, porque pregar é uma ordem. Você viu lá o Estevão, cheio de fé, cheio de sabedoria, um homem cheio de Espírito Santo, fazia prodígios e sinais entre o povo. Ele foi apedrejado, então tu leia lá em Atos. Mas ele, quando estava sendo apedrejado, ele estava cheio de amor, levando pedrada, já morrendo, ele deu um grito. Eu estou vendo os céus abertos, estou vendo Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Não é isso? E qual foi a oração que o Estevão fez? É a oração que o missionário tem que fazer. Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Tendo dito essas palavras, morreu. Verdade ou não é? Depois você vê Filipe, com a morte de Estevão, veio a perseguição, veio a diáspora cristã. E aí você vê Filipe. Filipe está aqui que está escrito. Filipe desceu para Samaria, as multidões unanimemente. Prestava atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os demônios saíam de muitos que os tinham, gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Verdade ou não é? Então ele vai. Isso.
a gente vê Barnabé no capítulo 11, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia. E quando ele chega lá, um homem cheio de sabedoria, né? Cheio de fé, ele chega em Antioquia, vê a graça do povo no meio da igreja, lembrou-se de Saulo, foi atrás de Saulo e trouxe Saulo, e Saulo começa ali também como auxiliar de Barnabé em Antioquia. E no capítulo 13 você vê lá 5 nomes lá, doutores, mestres, da igreja que estava em Antioquia. O que está escrito? Orando eles e jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu estou chamando. Esse é o método divino, é isso? A gente vê Paulo também nas cartas pastorais falando com Timóteo, falando com Tito, não é isso? Então você vê a liderança falando, comissionando, está entendendo? E tem aqueles que é o Espírito Santo que fala diretamente. No sentido de obra missionária, para você ir para um determinado lugar, é necessário que você ouça a voz do Espírito Santo. Eu sou pastor aqui na Amazônia há muitos anos, 28 anos, e me lembro que quando Jesus, desde os 14 anos, já falava comigo, e chegou um tempo, eu já ia perto dos 30 anos de idade, a partir dos 28 anos de idade, Jesus foi muito claro em mostrar o lugar, mostrou a cidade, oração, não estava dormindo, não foi sonho não, meu irmão, não foi sonho não. Não tinha ninguém dormindo, né? Então, missões envolve toda a família. E Jesus, eu orando com a minha esposa, Deus trouxe a minha esposa em visão da cidade pra caralho. Mostrou a linha de fronteira, trouxe a minha esposa, a gente morava ali no APC Paulista, trouxe um dia, a gente estava orando, e Deus trouxe ela em visão em Santa Helena de Guairém, aqui na Venezuela. E eu estive numa cidade chamada Uiramutã. Eu me lembro que a gente orando também, a minha esposa disse: nós vamos para uma cidade também. E essa cidade, quando você chegar lá, você vai saber que foi Deus que colocou a gente lá. Porque nessa cidade, a igreja lá tem um jipe azul. E quando eu assumi a igreja de Uiramutã, no mês de setembro de 2003, na área indígena Raposo Serra do Sol, lá estava, a primeira coisa que eu vi foi o jipe azul que a igreja tinha. Tu está me entendendo? Com cada um, Deus trabalha de uma forma. Você tem que ter uma convicção, você com a sua família. Eu me recordo também que fui pastor numa comunidade chamada Comunidade da Raposa. A gente estava orando, a gente estava em São Paulo ainda. E Deus, em uma visão, trouxe a minha esposa na Comunidade da Raposa. Mostrou o lago, ela ainda disse para mim, a gente morava em Diadema, em São Paulo, nessa época, disse assim: olha, na Maloca da Raposa, você vai batizar a Quênia. Ela não falou Maloca, falou aldeia. É uma aldeia, tem um lago, e nesse lago da aldeia, você vai batizar a Quênia. A Quênia é minha filha maior. E nesse lugar, nessa comunidade, tem uma igrejinha pequena e tem uma casa pastoral. A igrejinha, ela é ligada com a casa pastoral. Tu te prepara. Tu te prepara. Que nós vamos morar lá. E uma coisa que eu não me esqueço, que eu estava orando com ela, e de repente ela disse para mim: pega um papel, escreve aí Tuxaua. Tuxaua, nem sabia que era isso. Eu escrevi, coloquei dentro da minha Bíblia. Quando eu cheguei na aldeia da Raposa, é que eu fui descobrir que o líder indígena aqui na Amazônia não é chamado de cacique, é chamado de Tuxaua. Então isso aconteceu comigo. Então, se Jesus falou com você, meu irmão, minha irmã, você tem um chamado, então busque a direção de Deus. Procure ouvir as pessoas com experiência. Ouça as pessoas que já foram para o campo missionário. O homem que eu via, que eu gostava de ver as pregações dele, que eu sou oriundo da igreja de Taubaté. Fui separado auxiliar, separado ao diaconato na Assembleia de Deus, de Taubaté, em São Paulo. O presidente na época já está com Jesus embora, o pastor José Ezequiel da Silva. E para mim, na minha concepção, um dos maiores pastores missionários do Brasil é o pastor Antônio Romero Filho, pastor presidente hoje da Assembleia de Deus de São Lourenço, Minas Gerais, a minha cidade, né? Então, nos anos 90, final dos anos 80, 90, toda vez que o pastor Romero vai estar na sede pregando em Taubaté, eu queria estar lá para ouvi-lo falar sobre a obra missionária.
muitos anos no campo de missões. Então, você precisa ouvir alguém que tem experiência, que foi para o campo, como que é, ouvir, aprender. É assim que funciona. E pela bondade de Deus, eu já estou nessa jornada há 28 anos. Tu está me entendendo? Mas só que não vai desanimar não, viu? Você, pastor missionário, que investe, que envia, não desanima, não. Tem muita traição. Jamais Jesus está falando da hora final. Trair-se uns aos outros e uns aos outros aborrecerão. E o apóstolo Paulo também, que ele fala do sofrimento entre os falsos irmãos. Está aqui, ó. Está aqui no capítulo de número 11 de 2 Coríntios, diz assim. Ele diz assim, o enviar, falando do seu sofrimento, né? Ele diz aqui, versículo 25. Fui 3 vezes açoitado com varas, apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia estive como naufrágio em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, perigo da minha nação, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Tem falso irmão que vai bater nas tuas costas, vai dizer que te ama, algum vai te chamar de pai. Eu estou acostumado com isso. Você não pode desanimar. Quem foi que chamou você? Foi Jesus. Foi Jesus que chamou você? Tem convicção? Então você não pode parar. Isso são coisas da última hora, mas a conclusão aqui de Mateus 24, versículo de número, que eu vi aqui, né, do texto lido, então se conclui no versículo 14, Jesus dizendo, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O evangelho vai ser pregado. E pregas o evangelho. Principalmente você que deixou. Eu deixei uma empresa. Era por estar aposentado já há 18 anos aposentado. 18 anos aposentado. E desde que estou na Amazônia como pastor missionário, eu ainda não tive, que tem pastor que tem salário, né? Paulo disse assim, plantou vinha, come do fruto, criou gado, bebe do leite. Assim também ordenou o Senhor, que em breve o evangelho viva do evangelho. E às vezes você abre mão disso. E as pessoas ajudam. Eu recebi muita ajuda e recebo. E você pega aquele pouquinho que as pessoas amorosamente te ajudam e você reparte com o outro que está no campo. Fiz muito isso. Corre atrás, né? Você faz isso, eu sei que você quer. Missionário. Quem entende esse meu vídeo é mais igrejas que fazem missão, homens verdadeiramente chamados por Deus, que muitas vezes foram traídos, serão traídos ainda, mas não vai te desanimar, meu irmão. Não vai te desanimar. Continue fazendo a obra de Deus. Tá? Parece que Paulo está gritando ali em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa essa obrigação. Se eu fizer de boa vontade, eu receberei o meu galardão, mas se eu fizer de má vontade, estou apenas desempenhando uma função que me foi confiada. E cuidado com o dinheiro. Jesus diz lá em Lucas, né? Acho que é 16 ou 17, dá uma conferida. Jesus disse assim, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Missão não é dinheiro. Missão não é ficar rico, não é arrecadar para você. Missão é você ir. E como é que você vai? Salmo 126, os 2 últimos versos. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Prega a palavra, viu, meu irmão? E não te importa. O seu prêmio, o seu galardão está no céu. Verdade é que não vai te faltar nada. Vai ter muitas pessoas amorosas. Você vai ser traído por alguns e amado por muitos. Essa é a verdade. Traído por alguns, mas amado por muitos. Não pense no dinheiro, pense nas almas. O dinheiro é consequência. E Deus vai dar não o que você quer, vai dar o que você precisa. Leia Lucas. Jesus falando da sua morte, conversando com os discípulos. Jesus diz assim, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália pelo caminho, faltou-vos alguma coisa? E eles responderam, nada. Então não vai faltar nada. Mas também não vai faltar perseguição. Não vai faltar aborrecimento. Não vai faltar traição.
Nunca se fez, você já está observando que nunca se falou tanto em família, culto de jovem, culto de criança e palestrante de família que até cobra a igreja, um absurdo, a igreja cobrando ingresso. Isso é uma tragédia, irmão, isso é um roubo, isso é uma tristeza para nós, mas está acontecendo no nosso meio. Mas nunca se viu tanta infidelidade conjugal, tanta traição entre casais como se vê. Tu está me entendendo? Então, competitividade no comércio, na política, é traição, é falcatrua, é mentira, entende? E aí está. Então, ser vigilante, irmão. E Jesus disse, né? Quando essas coisas estiverem acontecendo, levantai a vossa cabeça, que a vossa redenção está perto. Aí lá em Marcos registra, né? Jesus disse assim, o que eu digo a todos, vigiai. Então vigie, santifique e não desanime. Faça a obra de Deus. Eu repetindo outra vez aqui aquela frase de pastor Dr. Jairo de Alencar, né? Nos anos 80, Rádio Morada do Sol e tal, programa do pastor Jairo, ele sempre teve uma frase, né? Programa de televisão, avançar sempre, parar nunca, recuar jamais. Seja obediente. Paulo disse, fazendo a sua defesa, perante o rei Herodes Agripa III, ele disse assim, Atos 26, 19, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, missões até os confins da terra, missão de pregar o evangelho, mandamento de Jesus e dever da igreja. Deus abençoe você, continue orando por nós, porque aqui de Roraima, eu, pastor Edemir dos Santos, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, estou orando por você. Estamos também em Goiás, tá? Procure a gente ali entre Hidrolândia e Aparecida, lá está pastor Raimundo Gomes, perto da Martins, da Shopee, né, do Centro de Distribuição. Aí está a nossa igreja, tá? Assembleia de Deus, pastor Raimundo Gomes, e estamos por cá. Forte abraço. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e a paz do Senhor. Agora eu tenho que me aproximar para desligar.